A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iniciaremos a nossa primeira aula da revista dos adultos, lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vai ser uma revista maravilhosa, já temos um sumário aqui no nosso canal referente à revista dos jovens e também referente à revista dos adultos. Também a minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, ela ministra a aula também para a sala dos adolescentes. E hoje iremos tratar sobre esse assunto muito importante dentro de um tema maravilhoso que já foi explicado no sumário. E a lição de hoje é: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O nosso texto áureo está em Judas, versículo de número 3. E dentro desse versículo de número 3, é importante nós já salientarmos que Judas fez todo o possível para escrever sobre a salvação para os seus destinatários e mostrar aquilo que os cristãos tinham em comum. O objetivo era animá-los e combatê-los. Combater quem? Homens que não temem a Deus. Homens que entram no nosso meio, e nós vamos falar também lá mais para frente dentro da revista, homens que entram em nosso meio sem serem notados, distorcem a mensagem com o fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, rejeitando assim Jesus como Senhor e Mestre. Então você pega esse resumo dentro do versículo 3 e o versículo 4 de Judas, porque Judas só tem um capítulo, né? Então fala versículo 3 e versículo de número 4. Então esse foi a nossa base do texto áureo. Eu acrescentei o versículo de número 4 e exemplifiquei para melhor compreensão dos irmãos, ok? Então, antes de nós iniciarmos aqui propriamente dito, não esqueça de deixar aquele like do céu, aquele like abençoado, que tem ajudado muito o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos também, porque isso é muito importante. 2025, nós estamos entrando com o pé direito, acreditando fielmente que o nosso canal irá crescer cada dia mais, e eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua colaboração, ok? A verdade prática: as heresias são crenças e práticas. Então, as heresias estão divididas em dois viés importantíssimos a serem observados. Primeiro, as crenças. Segundo, as práticas, que são contrárias ao pensamento bíblico que nós praticamos. E com isso, eles distorcem os pontos principais da doutrina bíblica, e nós vamos salientar aqui também. A leitura bíblica em classe, nós temos Atos capítulo 20, 1 Pedro capítulo 3 e também 1 Pedro capítulo de número 2. É interessante que Atos capítulo 20, versículo 28, que vai dizer assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que está na sua diligência. E o versículo 31, além de olhar, cuidar, zelar, é importante que vigie, portanto, vigiai. Outra coisa importante que eu posso ressaltar aqui é a ênfase depois da minha partida. Paulo está levantando essa questão. Duas questões dentro desse contexto. Entrarão no meio de vós pessoas que vêm de fora
entrarão. E eu tenho a outra questão. Se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou seja, dando a entender que além de vir pessoas de fora, tem pessoas de dentro que vão se levantar, trazendo contendas, dissensões, heresias e outras coisas mais, tá? 1 Pedro, capítulo de número 3, o texto vai enfatizar a ideia da preparação para que aquele que está crente da sua fé esteja preparado para responder, não com falta de educação, não com rispidez, não com raiva, não com temperamento abusivo, mas com mansidão e temor, tá? Então, essas duas credenciais são importantes na hora de responder a quem procura saber a razão da nossa esperança, daquilo que acreditamos, confiamos, entendemos e praticamos, tendo uma boa consciência daquilo que nós estamos praticando, tá? 1 Pedro capítulo 2, houve entre o povo falsos profetas. Se houve entre o povo falsos profetas na antiguidade, entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, sem ser público, sem ser visível, mas encobertamente, heresias de perdição e negarão o Senhor. Tá? E nós vamos falar um pouco sobre isso também. E muitos vão seguir essas heresias que trazem perdição e negação, vão seguir essas pessoas, esses líderes, esses doutores. E é interessante que o versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, vai dizer: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E, além dessas questões, um outro ponto é levantado. E por causa da avareza, do dinheiro, da riqueza, da propriedade privada, daquilo que eles podem conquistar, por causa do avião, por causa do carro importado, por causa do dinheiro, por causa dos apartamentos caros, por causa dos grandes templos, eles farão de vós negócio com palavras fingidas. Essa aula aqui, irmãos, sinceramente, eu acho até perigosa nós ministrarmos, porque às vezes fala da nossa própria realidade, tá? Muitas questões aqui falam da nossa realidade, daquilo que nós vivemos, e é isso que o autor quer nos trazer, né? Então, às vezes isso pode estar acontecendo dentro da nossa congregação, pode estar acontecendo dentro do nosso ministério, porque eu estou falando para pessoas que estão em toda a parte do Brasil, em vários estados e em vários países, pessoas que nos assistem de fora. Então, pode sim ter pessoas que estão me ouvindo e que vão identificar que dentro da sua igreja há um grande problema. Às vezes estamos esperando acontecer coisas de fora, mas o próprio texto diz que se levantarão entre vós, pode ter pessoas assim, querendo destruir a sã doutrina, ok? As ameaças dos lobos vorazes. Aqui ele trata Atos capítulo 20, versículo de número 28, e aqui ele vai começar dizendo o seguinte: os anciões mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem. Eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Então, quando eu falo de heresia e falo de apologia, eu estou falando de alguém que está defendendo. Então, eu preciso de líderes que defendam a sã doutrina. Mas se ele está falando do capítulo 20, entenda o que aconteceu no capítulo 19. Vou fazer em rápidas palavras. Você vai entender que Paulo se desloca para Éfeso, que era
aonde havia o templo, o grande templo da deusa Diana. Você vai ver do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 9, que ele encontra com homens que só conheciam o batismo de João, e os irmãos sabem o decorrer da história. Do versículo 8 ao versículo 10, ele começa a ensinar nas sinagogas, mas por causa da resistência dos judeus, ele muda de lugar e vai para a escola dos tiranos e ensina ali de forma pública. Antes estava privado para os judeus. Os judeus não quiseram crer, ele foi para a escola dos tiranos e ali ele ensinou de forma pública. Mas fato é que no versículo 11 e o versículo 22, Paulo começa a realizar curas através do nome de Jesus, ele começa a operar milagres, ele expulsa demônios e muitos ocultistas se convertem. No versículo 23 ao 24, você vai ver que isso se constituiu uma ameaça aos ouvires, aos fabricantes de ídolos da cidade. E um tal de Demétrio começa a instigar o povo a causar um tumulto, para causar um tumulto contra Paulo. No versículo 35 ao 41, as autoridades, temendo ser responsáveis por aquele tumulto, começam a acalmar a multidão e a dispersar essa multidão para que não aconteça algo pior e elas sejam punidas pelo Império Romano por serem responsáveis por aquele tumulto. Fato é que a gente entra no capítulo 20 e no capítulo 20, versículo 1 ao 6, depois desses acontecimentos, Paulo volta para Jerusalém, onde irá enfrentar novos perigos e o aprisionamento. No caminho, ele revê as igrejas da Macedônia, correto? Aí no versículo 7 ao 12 do capítulo 20, você vai ver que ele para em Troade e prega toda a noite, o que levou ao episódio de Eutico cair do terceiro andar. Do versículo 13 ao 24, as tensões decorrentes do encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso, agora ele já está em Éfeso, ao revelar o seu desejo, porque ele tinha desejo, de ir a Jerusalém, e que o Espírito Santo o advertiu sobre os perigos, as cadeias e prisões. É no versículo 25 ao 31 que você vê os irmãos em pranto, enquanto Paulo dizia que não mais o veriam, e os advertiu concernente aos perigos que estavam para acontecer depois da sua partida, que seria para rumo Jerusalém. É no versículo 32 ao 38 que nós vemos os presbíteros, os irmãos, orando junto com Paulo e o despedindo. E é assim, dentro desse contexto, entre o capítulo 19 e o capítulo 20, que nós vemos essa introdução. Por isso que a exortação apostólica de Paulo aos líderes da igreja visava proteger os irmãos. Logo depois da minha partida, se preparem, porque haveria uma avalanche de irmãos para tentar distorcer a fé cristã. Por isso que no versículo 19 do capítulo 20, ele vai deixar bem claro, olha, eu fiz o meu trabalho como servo do Senhor. Eu fiz o meu trabalho aqui, com toda a humildade e com muitas lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se ajuntaram contra mim. No versículo 20, porque eu li o versículo 19 do capítulo 20, que está dentro desse contexto do autor, ele vai dizer, fiz tudo para ajudar vocês. Anunciei o evangelho nas casas e também de forma pública.
E o versículo 21, dizendo aos judeus com firmeza para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus e crer em Jesus Cristo. É nesse interim, é nesse contexto que o subtópico 2 entra, depois da minha partida, que está lá no versículo de número 29. Então ele fez um trabalho, ele pregou, ele anunciou de forma pública, de forma privativa, dentro das casas. Ele sabia que o seu destino era ir para Jerusalém, mas antes de ir para Jerusalém, ele passa em Troade e ele passa em Éfeso para advertir, aconselhar os obreiros, os presbíteros que estavam ali cuidando das igrejas, os bispos, para que eles pudessem tomar cuidado com esses lobos ferozes, com essas pessoas que viriam, aproveitariam a ausência de Paulo, o grande líder da época, para introduzir e achar uma brecha, achar uma fragilidade para que eles pudessem introduzir e voltar aos velhos costumes do judaísmo, né, os judaizantes que, entre aspas, haviam aceitado Jesus, mas ainda acreditavam que era preciso a contínua prática dos ritos judaicos, e tinha também os gnósticos, que era um grupo dentro do seio cristão que trazia a ideia de uma revelação, de um mistério. Você quer saber qual é o mistério de Cristo? Venha participar do nosso grupo. Então, basicamente, o gnosticismo era isso. Mas fato é que a presença ou a ausência de Paulo, na verdade, trouxe essa preocupação na cabeça do apóstolo. Tanto é que aqui o versículo 29, depois da minha partida, percebam, o versículo 29, ele vai dizer com uma ênfase muito grave: e eles não terão pena do rebanho. Então eu estou falando dos adeptos do judaísmo e eu estou falando dos gnósticos que estavam inseridos dentro dos cristãos, tá? Então a presença, olha o que o autor destaca aqui para nós no subtópico 2. A presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. E isso é uma realidade. Nem sempre a pregação do evangelho vai inibir que alguém apareça ensinando uma nova doutrina, ou uma doutrina com uma roupagem diferente, como o autor vai tratar aqui. Tá? Então é interessante que quando a gente fala, por exemplo, até nas redes sociais a gente vê muito adventistas, a gente vê muito pessoas que fazem curso de hebraico ou são judaizantes e eles se infiltram. Calvinistas, por exemplo, tem muitos calvinistas que se infiltram em grupos assembleianos. Isso eu estou falando do nosso meio, né? Se infiltram em grupos para ficar questionando, para ficar colocando alguns assuntos, para fazer algumas indagações que na verdade não é para tirar dúvida, mas para colocar dúvida. E assim acontece. Esses tempos atrás aí, um rapaz começou a me mandar mensagem e tal, e era de tal lugar, e ele vinha até com uma conversa legal comigo. Ô Adriano, tô assistindo seus vídeos e tal. Aí de repente ele já começou a perguntar algumas coisas, o que eu achava e tal. Aí por fim eu comecei a achar estranho. Eu falei assim, eu vou dar mais corda para ele. Aí eu comecei a conversar com ele.
Aí de repente ele falou que estava dando muito problema na escola dominical, que o pastor não estava aceitando aquilo que ele estava aprendendo e não sei o que, ensinando e tal. Aí a gente vai cavucando um pouquinho até que um dia ele viu que eu não dei muita trela para o assunto dele, aí ele veio falar que o culto pentecostal é uma cópia da Igreja Católica, e foi ver, ele era estudante, ele estava estudando numa escola judaica, e acho que ele virou judaizante, estava na Assembleia, e eu acho assim, irmãos, se você não acredita mais, vá para o judaísmo, continue no judaísmo. Não adianta você continuar na Assembleia, sendo que você se tornou um adepto do judaísmo. E aí, de repente, ele viu que eu não dei mais bola. Até a Bíblia fala para a gente não entrar em discussão, que eu não vou conseguir convencer ele, nem ele vai conseguir me convencer. Tem coisas que não dá. E igual Paulo foi pregar na sinagoga, eles não quiseram crer. O que ele foi fazer? Ele foi pregar na escola de Tirano. Lá ele pregava publicamente. E as pessoas aceitaram e ouviram a mensagem. Assim como em Éfeso. As pessoas começaram a deixar de produzir ídolos, de vender ídolos, e foi um grande sucesso a pregação de Paulo. E tem lugar que não vai aceitar, pessoas não vão aceitar e vão querer te convencer de algo. E assim, ele parou de conversar, bloqueou eu no WhatsApp, sem motivo nenhum, e aí eu entendi. Esses dias também, um assunto muito polêmico sobre casamento, uma pessoa veio conversando e falando um monte de coisa e tal. Aí a gente vê que é referente a alguma congregação, né, que é adepto de tal valor. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não entrar em discussões vãs, como a Bíblia diz, que não levam a lugar nenhum. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também, tá? A origem dos falsos mestres. Ele coloca duas questões importantes. A primeira, eles são lobos ferozes, como foi dito aqui. Eles não têm pena do rebanho. E eles surgem dentre vós mesmo. Segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas e atrairão os discípulos para si. É importante, irmãos, eu vou falar uma verdade aqui, eu gosto de ser muito sincero com os irmãos. A gente tem um curso teológico, eu acho que cada ministério, cada estado tem um curso teológico, né? A Assembleia nossa aqui na Cidade Franca tem um curso teológico, o IBAD, que é oferecido aí para várias igrejas. É um curso interdenominacional, só que com um cunho pentecostal. E eu fico triste, eu falo porque eu ministrei aula no IBAD durante mais de 6 anos. Eu ministrei e formei turmas, tanto do avançado quanto do básico, do médio, né? Então eu sei do que eu estou falando. E eu achava um absurdo, hoje eu não ministro mais, um dos motivos é esse. Eu não ministro mais porque eu acho um absurdo um curso de tamanha importância ser cobrado um valor de R$ 100 para mais. Para uma família de 2 pessoas, geralmente marido e mulher, aí coloca-se que um livro para 2 pessoas. Quem estuda um livro para 2 pessoas, irmão? Um livro tão importante, um conteúdo tão importante, ele deve ser acessível a toda a igreja e a todo indivíduo, a todo cristão. A igreja, creio eu e acredito eu, aquela ideia se fosse eu, né? Se fosse eu, a ideia de que o curso teológico deve a igreja tirar os custos, pagar esses custos, talvez a coordenadoria, e tirar o lucro. O lucro do livro teológico deve ser cortado e tirar apenas os custos. Para quê? Para que esse valor seja acessível e todas as pessoas possam fazer um curso de qualidade e um curso com um grau de instrução muito grande, porque eu conheço, eu passei por todas as disciplinas, ministrei elas, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Fato é que se nós continuarmos selecionando quem é que vai fazer curso,
cada vez mais nós teremos problemas dentro da igreja. Porque a escola dominical é bom? É importantíssimo. É um curso que não acaba mais, é para a vida toda. Só que é um curso limitado. Por que ele é limitado? Porque eu tenho cada domingo uma lição e nem sempre dá para exaurir todo esse conteúdo, toda a essência. Eu não estou falando do conteúdo em si, ele dá para ser ministrado em 1h20, 1h30, 1h10. Só que o valor do tema, o valor da disciplina, você só consegue exaurir tudo isso, você só consegue absorver tudo isso quando você faz um curso teológico. Então, nós chegamos à conclusão de que eu, Adriano Ricobelo, presbítero Adriano Ricobelo, que os grandes problemas que acontecem dentro da igreja, concernente a essa infiltração, a esse levantamento de pessoas que estão sendo engodadas, estão sendo dilubriadas por certas seitas e religiões, é a falta de conscientização concernente aos nossos próprios cursos, que são exorbitantemente caros, o curso básico, curso avançado, que deveria cobrir somente os custos, e daí nós temos uma minoria de pessoas que eu não culpo, porque tem que tirar 100, 200, 250 reais do orçamento para fazer um curso teológico, sendo que isso poderia cair pela metade. Então, eu deixo aqui a minha observação e crítica também. Talvez muitos não conseguem falar sobre isso, porque às vezes, né, a gente não sabe. Mas eu tenho toda a liberdade de falar isso, porque eu vivi isso, eu ministrei aula de BAD e eu vi que isso não está correto. Nós precisamos de um povo disciplinado, um povo entendido, um povo coerente, mas eu preciso hoje, se falar hoje, de estrutura, de ensino, eu preciso ter um curso bom. E esse curso bom, ele tem que ser acessível a todos, ok? Vamos lá. Aí aqui, nós vamos ver que eles usam, aqui ele vai citar, né, o nosso tempo, eles usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Também seus discursos são modernos, as mensagens da Bíblia desatualizadas, em razão disso oferece um novo evangelho. Isso na internet, eu me lembro de um irmão que mandou mensagem para mim uma vez e falou assim: irmão, o inferno existe? Um irmão que eu acompanhava ele nos pontos de pregação, que a gente, quando entrou na congregação que eu estava, que é do mesmo ministério, eu acompanhei ele por várias vezes, e um dia ele mandou mensagem e perguntou se o céu, se o inferno existe. Aí eu falei assim: por que essa pergunta, irmão? Para e pense, ó, um vídeo de menos de 1 minuto de uma pessoa que não diz quem é, que eu não sabia quem é, se era pastor, se não era, colocou uma indagação, né, que o inferno foi inventado pela Igreja Católica e daí passou por protestantismo. Um vídeo de menos de 1 minuto. Depois desse vídeo, esse irmão nunca mais foi para a igreja. E ele está fora da igreja hoje, ele não vai mais. Depois desse vídeo de menos de 1 minuto, muito provavelmente um vídeo de TikTok, eu falei assim: irmão, não tem como eu te falar nada, sendo que ele não citou base bíblica, ele não citou nada, ele só apenas falou que o inferno não existe por causa disso, não citou nada. Então, para os irmãos verem que as redes sociais hoje, elas têm um poder muito grande de convencimento. E o que as pessoas procuram mais hoje, irmãos, é conforto. Conforto na sua vida atual. Ela quer se sentir confortável espiritualmente. É por isso que esses grandes líderes, e muitos deles, trazem uma mensagem muito fofinha, né, uma mensagem muito gostosinha de ouvir, melzinho na chupeta, atrai muitas pessoas, porque as pessoas não querem contato com a realidade espiritual. E daí elas são enganadas a viver um evangelho, vão ter um evangelho simples, na forma assim, ó, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não tenho muita dificuldade, e aquela coisa toda.
Então, que nós possamos tomar cuidado, né? Sempre pesquisar as fontes. Acontece muito, irmãos, acontece muito, tá? Quando você vai fazer uma pesquisa, você pode ter livros, é muito bom, é muito importante. Mas, quando você for fazer uma pesquisa na internet, tome muito cuidado. Por quê? Porque existem muitos calvinistas, tá? E outras vertentes protestantes que introduzem assuntos e quando você olha na nota de rodapé, você não vê autoria, você não vê nada. Por exemplo, o que significa o inferno? Aí você vai lá, né, não pesquisa outras coisas e vai lá e tá, vou estudar, vou falar sobre o inferno, então eu vou buscar ali no Google ali, que é muito mais fácil. Aí de repente tá um texto até bonito, bem elaborado, caprichado, né, com versículos bíblicos, mas eles não batem com aquilo que nós pentecostais acreditamos e entendemos ser o inferno. E assim as pessoas ensinam dessa forma. E tantas outras práticas que estão acontecendo dentro da Assembleia de Deus que, infelizmente, são adotadas de outros costumes religiosos. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado, tá? Concernente a essa questão. Nós estamos falando em defesa da fé cristã. Nós já estudamos, irmãos, e isso inclusive é matéria do IBAD, que é errado falar Santa Ceia. É errado. Quando a gente fala Santa Ceia, a gente está sacramentando essa ceia, dando poderes a ela. Só que, o que acontece? Nós vemos tanta coisa, Santa Ceia, Santa Ceia, Santa Ceia. Não, é ceia do Senhor. Então, tem lugares que reconhece e adota a forma correta de escrever e falar, mas tem lugares que ainda insistem. Essa ideia de Santa Ceia é uma ideia calvinista, tá? Cristo está nos elementos da ceia. A Igreja Católica acredita que Cristo está, aliás, a Igreja Católica acredita na transubstanciação. Cristo está nos elementos, então se transforma em pão, o pão se transforma em carne, o cálice se transforma em vinho. A visão calvinista, Cristo está presente na ceia. Agora, nós pentecostais acreditamos o seguinte: Cristo está no símbolo do pão e do cálice. Por isso que é um símbolo. E às vezes, isso nós estamos destilando o quê? Uma heresia. Nós estamos destilando algo que não é bíblico para nós. Então é só para os irmãos terem uma ideia, tá bom? Então vamos lá. Tópico 2. O que é apologética? A definição. Ele vai usar aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Depois ele vai para o versículo 16, tá bom? E vamos aqui analisar. Primeiro, ele vai analisar que a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Eu tenho 3 tipos de apologética, ok? Eu tenho a apologética do Novo Testamento, eu tenho a apologética na igreja primitiva e eu tenho a apologética moderna. Então, a apologética é, então, não apenas um exercício negativo e defensivo, mas também positivo e negativo, ok? Então, a apologética é isso. A apologética do Novo Testamento, por isso que ela é dividida em 3, eu tenho o caso de Estevão, eu tenho o caso de Paulo diante de Agripa e Festo, tá? Ao qual nós vemos lá em Atos capítulo 26, versículo 28, que Agripa vai chegar a dizer o seguinte: olha, porque o que me queres persuadir a que me faça cristão? Ou seja, Paulo começou a falar de uma tal forma que Agripa começou a se sentir convencido daquilo
que Paulo estava falando. Tamanha era a retórica e a inteligência, a capacidade de Paulo em fazer apologética, né? E tem apologética na igreja primitiva, então eu tenho casos de Justino Mártir, de Orígenes, de Atanásio e também de Agostinho. O que eles têm em comum? Eles escrevem obras, eles fazem livros para defender a fé cristã. Eu anotei aqui, mas a gente vai gastar muito tempo falando, mas o que eles têm em comum na igreja primitiva é que eles escrevem livros. Percebam que no Novo Testamento, a apologética no Novo Testamento trabalha muito com a oratória, não é com livros em si, mas a oratória, ligando o passado com o presente de Jesus. Agora, na apologética na igreja primitiva, os primeiros séculos, aqui eu estou falando até o 4º século com Agostinho, eu estou falando que eles escrevem livros defendendo a posição cristã. E dentro da apologética moderna, se trata muito da igreja católica e dos protestantes. Por quê? Na igreja católica nós temos a ideia da defesa, né, da infalibilidade da Bíblia, e você tem o conceito de que a igreja está acima das escrituras, porque foi a igreja que escreveu o cânon e instituiu. Você tem a ideia do Papa sendo o representante de Cristo, né, sobre a terra. Então você tem algumas categorias ali dentro do conceito católico que cai na questão da apologética para nós pentecostais, para nós cristãos em geral. E temos também a questão do protestantismo, né? Nós temos o protestantismo de primeira onda, de segunda onda, de terceira onda. Agora eu poderia classificar uma nova onda, que é as igrejas pretas, as igrejas que trazem um evangelho mais livre, enfim. Então você tem aí um conceito de mudanças realmente. A apologia ela vai mudando e hoje se preocupa muito com a cor. Até esses tempos atrás tivemos uma aula em que eles estavam preocupados se a igreja deveria ter parede preta ou não deveria ter parede preta, se o banco poderia ser preto, se não poderia, enfim. Isso não cai na apologética. Apologética é a defesa da fé, da doutrina, da sã doutrina, a ortodoxia, né? A heterodoxia é doutrina misturada, a ortodoxia é a sã doutrina. Então é preciso defender esses parâmetros, mas muitas igrejas modernas que estão saindo hoje, que estão surgindo hoje, elas negam esses princípios da era patrística e também da igreja primitiva e tentam criar, reformular, reescrever a Bíblia e assim trazer um novo conceito de ser cristão. E assim vão surgindo essas novas igrejas, tá? Vamos lá. Então, quando eu falo de apologética, eu estou falando do segredo da coragem. É o segredo da coragem e sucesso em enfrentar as oposições e santificar a Cristo como Senhor no coração. Então, quando eu falo de apologética, eu estou falando de enfrentar as oposições com muita coragem, mas nunca se esquecer de que na apologética eu preciso entender que Cristo é santo, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Salvador e Ele é o Senhor do meu coração. Tanto é que no versículo 15, olha o que diz, tanto é que é verdade, o versículo 15 do capítulo 3. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor e não como objeto da sua defesa. O que está acontecendo hoje é justamente isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Se pega Cristo
e usa ele como objeto da sua apologia, falando coisas que ele não falou e interpretando de forma que ele não quis demonstrar. Então ele é apenas um objeto na mão do apologista, tá? E assim é preciso 3 parâmetros para a questão da apologia, da apologética: reconhecê-lo, confiar nele e amá-lo. Se eu não levar em consideração esses 3 elementos, eu começo a cair no engano da retórica, da sabedoria, da linguística, e não tem nenhum pecado em estudar a Bíblia, o hebraico, o grego, mas aí se torna algo frio, algo calculista, e isso é muito perigoso, tá? Vamos lá. Então aqui o autor vai falar também sobre a questão de explicar. Devemos sempre estar preparados para explicar, para responder. Devemos estar preparados, mas como nós estaremos preparados? Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, antes de qualquer estudo, antes de qualquer coisa, é a sua experiência. A experiência que você teve de transformação com Deus, que fará com que a sua apologética tenha a autonomia para falar. Porque uma pessoa que foi transformada, que foi edificada, que nasceu de novo, ela tem a maior de todas as ferramentas. Porque quem olhar para ela vai falar, realmente essa pessoa mudou. Só de abrir a boca, eu sei que ela não está mentindo, porque eu sei da vida dela, eu sei o que ela era, eu sei o que ela passava, eu sei o que ela vivia, e ao acréscimo da sabedoria vai dar mais poder, mais autoridade para essa pessoa. Lembre-se de Paulo. As pessoas ficavam até com medo dele, mas ele era o perseguidor da igreja, as pessoas nem acreditavam, não queriam nem chegar perto dele. Mas o seu testemunho de transformação, aliado ao seu conhecimento que ele tinha, fez dele o maior pregador de todos os tempos, tá? Nunca se esqueça da experiência, ok? 1 Pedro 3:8 vai dizer o seguinte, ó, nós lemos o versículo 15. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Tá, então se eu estou falando de apologética, primeira coisa, eu tenho que ser humilde e educado, e eu tenho que amar o outro, nosso irmão, porque às vezes a briga acontece entre irmãos. Apologética, eu estou falando de uma igreja pentecostal, assembleia, em que os irmãos brigam por causa de um mesmo assunto, sendo que aquele assunto já está definido. É só ler, é só estudar, é só procurar, é só investir em conhecimento. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Alguém está errado. Porque se nós estamos falando de meio pentecostal, a nossa teologia já está muito bem definida. Se vier coisa estranha, não é do pentecostalismo, é coisa de fora. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Então, educação, humildade. Aí você vai para o versículo 16 do capítulo 3 de 1 Pedro, porque eu li o versículo 8. Façam isso com educação e respeito. Tenham sempre consciência limpa quando forem insultados por aqueles que falarem mal da boa conduta de vocês, porque eles ficarão envergonhados. Aqui está falando do próximo, do outro, né? Daquele que não é cristão. O versículo 8 está falando da unidade da igreja. Aqui, no versículo 16, está falando do cristão e o não cristão. Aí você, por isso que eu falei do testemunho. Aí você tem uma boa oratória, você tem um bom conhecimento. Aí você vai pregar, o outro fala assim, mas por que você está falando isso para mim? Você faz isso, você faz aquilo. Não precisa nem ser doutor. Só de você querer ensinar, instruir e ganhar aquela pessoa para Jesus, você já vai perdendo. Porque a partir do momento em que você não tem uma vida transformada, automaticamente você não está dando um bom testemunho. Então, a ideia da apologética também se refere à vida comum, também se refere à experiência. Precisa haver transformação, tá? Então vamos lá.
O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse caso, porque a defesa, a resposta ou explicação dessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Aqui é interessante, irmãos, por quê? Porque primeiro, aqui o texto vai falar no versículo 16 concernente a algo intrínseco, a algo pessoal. Tanto é que aqui não está falando de uma defesa pública da fé cristã, mas de uma defesa interna. O autor até expressou que não parece ser o caso, e depois no finalzinho ele diz que não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Falar de defesa da fé cristã é falar de defender Deus, Jesus, o Espírito Santo, criação, batismo com o Espírito Santo e tantas outras ênfases que é abordado pela apologética cristã. Mas aqui nós estamos falando de algo intrínseco, do bom testemunho, da defesa da fé mediante o bom testemunho do cristão, tá bom? Aqui no subtópico 3, por que devemos combater as heresias? Aqui ele cita o versículo 16 e ele vai citar 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera e age. Agindo assim, você salvará a si e aos outros. Percebam que há a ideia do cuidado de si mesmo e da perseverança que está ligada ao intrínseco do ser humano. E depois você vai ver a questão do ensino, porque agindo assim, você salvará a ti e a tantos aqueles que te ouvem, tá? Então vamos lá para o subtópico, tópico 3, o que são as heresias, tá? Aqui o autor falou sobre as heresias e citou o termo seita. A seita é usada para designar as religiões heterodoxas, ou seja, aquelas que têm doutrina misturada. E o que seria uma seita? Seria a doutrina ou sistema que se afasta da crença ou opinião geral. Tanto é que tem muitos estudos teológicos que já tirou a ideia seitas e heresias, tirou a palavra seitas. Por quê? Porque as pessoas também olham para nós, assembleanos, e nos identificam como seitas. Mas a ideia aqui de seita, a melhor ideia que se tem sobre seita é a doutrina ou sistema que se afasta da crença ou opinião geral daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado e daquilo que foi aí amplamente divulgado através dos tempos, tá bom? E aqui também quando a gente fala dos mitos das religiões, né, quando a gente fala de uma seita, olha o que acontece, ó. As pessoas dizem assim, ó, todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, nenhuma religião é verdadeira, todas as religiões possuem uma verdade, mas isso não significa que todas sejam verdadeiras. Então você vai ver que é importante entender que às vezes há uma depreciação mundana concernente às verdades bíblicas e colocam tudo no mesmo saco e diz, olha, todas têm uma verdade, mas não quer dizer que todas são verdadeiras, tá? Então, eu tenho aqui algumas identificações que é importante a gente falar de uma seita. A seita, em geral, se caracteriza por aquilo que elas pregam, que elas anunciam. Umas dizem que são, nós podemos definir como perfeccionistas, né? Elas falam que o indivíduo pode chegar à perfeição moral. Nós podemos ver também na autoridade estabelecida, ou seja, há manuais próprios, livros próprios, além da Bíblia, que a definem. Revelação extra-bíblica, através de visões, lideranças, eu tive uma visão assim, tal. E, então nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas questões. Portadora exclusiva da salvação, isso está cheio. Só aqui
só aqui tem salvação. Até a Igreja Católica, em muitos anos, São Cipriano afirmou isso, né? Fora da católica não há salvação. Há ênfases erradas, doutrinas que são estranhas ao contexto bíblico, às ideias bíblicas, o rompimento com o cristianismo histórico, isso é algo que pega muito na questão das seitas, falsas profecias apocalípticas. Então, esses são alguns detalhes que eu quis destacar aqui. Dentro dessa ideia da heresia, o autor tratou no subtópico 2, no subtópico de número 3, e quando você olha nessa questão, você percorre por 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus dessa presente era cegou o entendimento dos desobedientes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Deus desse século cegou o entendimento das pessoas e elas não conseguem encontrar o caminho da luz. Seita são grupos religiosos que expõem uma cosmovisão rejeitada pela patrística e os reformadores do século XVI. Então aqui a gente deu uma pincelada falando sobre essa questão. Nós temos um exemplo, segundo a Colossenses capítulo 2, versículo 18, aonde Paulo fala que ali havia adoração de anjos ou aos anjos. Isso seria uma heresia. Amém, meus irmãos? Passei do tempo aí, me perdoe. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus, meus irmãos, e até a próxima aula, em nome de Jesus.